A história sempre teve seus momentos de altos e baixos, momentos de paz intercalados com tempos de tensão. Hoje, estamos diante de um desses períodos críticos, onde o gigante adormecido da Ásia, a China, e o seu vizinho influente, o Japão, encontram-se em um impasse que ressoa com o peso da história e as promessas do futuro. Em meio a intrusões marítimas e disputas territoriais, um possível conflito entre duas potências não apenas redefine as suas relações, mas também tem um potencial de enviar ondas de choque através do globo. No coração dessa tensão estão as promessas feitas a Taiwan, a expansão militar e os avanços tecnológicos em armamentos que parecem ter saídos de um filme de ficção científica. E a questão que permanece é: até onde essa rivalidade pode ir? Quer saber mais? Então já vem comigo que você vai ficar por dentro de tudo. Estamos no momento atual testemunhando uma dança delicada de diplomacia e demonstração de força entre duas das maiores potências da Ásia, a China e o Japão. Este não é apenas um jogo de xadrez geopolítico, é um reflexo das tensões que vêm se acumulando ao longo dos anos, marcadas por uma série de violações territoriais e manobras militares. Desde 2012, a crescente frequência com que os navios chineses invadem águas territoriais japonesas não é apenas uma questão de soberania, é um desafio direto à ordem estabelecida de alinhamento às chamas de uma possível escala. Essas incursões são provocativas, elas não surgem assim do nada. A história entre China e Japão é complexa e repleta de disputas territoriais que datam de séculos atrás. Essa perspectiva histórica é crucial para entendermos o presente, como as memórias das guerras passadas e as reivindicações territoriais não resolvidas, que continuam a influenciar as relações bilaterais até hoje. Incidentes específicos, como a presença prolongada de navios chineses perto das ilhas controladas pelo Japão, são interpretados como afrontas diretas e contribuem significativamente para uma tensão na região. Por conta disso, é possível ignorar o impacto potencial de um conflito entre essas duas nações. As disputas não são apenas sobre pedaços de terra ou água, elas tocam feridas históricas profundas e testam os limites da diplomacia internacional. Todavia, em meio a esse cenário tenso, ainda há espaço para diplomacia e negociações. A questão é que se ambos os países estão dispostos a recuar ou se a história está destinada a se repetir em um ciclo interminável de confronto e reconciliação. Quem teria imaginado que a pequena ilha de Taiwan se tornaria um ponto tão crítico nas relações internacionais, especialmente entre gigantes como o Japão e a China? O compromisso do Japão, ao lado de seus aliados como os Estados Unidos, é assegurar a soberania de Taiwan, em um tema que transcende a política. Trata-se de uma questão de estabilidade regional e de princípios democráticos. A importância estratégica de Taiwan não pode ser subestimada. Localizada em uma posição vital, perto das rotas marítimas mais movimentadas do mundo, a ilha é mais do que um território disputado, é um símbolo da democracia frente às ambições autoritárias, tanto quanto essa questão é vista através de um prisma de segurança nacional, por países como o Japão e os Estados Unidos. Ela é também um teste para a ordem internacional baseada em regras. Por conta disso, as declarações de apoio a Taiwan não são apenas retóricas. Elas refletem um compromisso profundo com a manutenção da paz e da estabilidade em uma região que tem sido, historicamente, um barril de pólvora. Como o primeiro-ministro japonês afirmou em uma reunião recente com líderes mundiais, a segurança de Taiwan é diretamente proporcional à segurança do Japão. Essa declaração não só reitera o apoio do japonês a Taiwan, mas também destaca as implicações diretas que qualquer conflito na região teria para o Japão. A questão que permanece é: até onde o Japão e seus aliados estão dispostos a ir para manter essa promessa?
Em meio a crescentes tensões e ao fornecimento militar da China, a determinação do Japão em defender Taiwan é um sinal claro de que as apostas não poderiam ser maiores. No entanto, a esperança de uma resolução pacífica ainda persiste, ancorada na crença de que o diálogo e a diplomacia prevalecerão sobre a força. Será que o Japão está mudando a sua postura histórica de defesa pacifista em resposta às crescentes tensões à China? A resposta parece ser um retumbante sim. O Japão está se movendo rapidamente para fornecer suas capacidades militares, uma virada estratégica que sinaliza uma era de mudanças profundas na política de defesa do país. Destaca-se, sobretudo, o desenvolvimento do míssil Tipo 12, uma peça tecnológica avançada projetada para garantir que o Japão possa atacar alvos navais inimigos a distâncias seguras. Isso marca uma evolução na estratégia defensiva japonesa. É também uma resposta calculada à modernização militar da China, que inclui o rápido desenvolvimento de suas próprias capacidades hipersônicas. O míssil Tipo 12, com sua capacidade de ataque melhorada e maior alcance, representa um passo significativo para o Japão, não apenas em termos de defesa, mas também na proteção de poder. Por conta disso, não é apenas uma questão de avanços tecnológicos, é um sinal de que a mudança na mentalidade de defesa do Japão, que parece ver a necessidade de ter opções viáveis em seu arsenal. A paz só pode ser mantida se tivermos os meios para nos defender, declarou o oficial de defesa japonês, destacando a nova realidade e o que o Japão enfrenta diante das ambições territoriais da China. Todavia, essa escalada não ocorre no vácuo. A comparação com as capacidades militares chinesas existentes revela uma corrida armamentista não declarada na região, onde ambos os países estão investindo pesadamente em tecnologia militar avançada. Essa dinâmica eleva as apostas para a segurança regional, ao mesmo tempo que ela ressalta a urgência na diplomacia e no diálogo para evitar grandes conflitos. Afinal, enquanto os avanços militares podem fornecer uma medida de segurança, a verdadeira estabilidade só pode ser alcançada através de canais de comunicação abertos e cooperação mútua. Como será que a aquisição de mísseis Tomahawk pelos Estados Unidos se encaixa na estratégia de defesa do Japão? Essa pergunta ganha importância diante dos preparativos do Japão para um possível conflito armado, indicando uma era de transformações significativas na postura da segurança do país. Portanto, a decisão de incorporar mísseis Tomahawk ao arsenal não é apenas um movimento estratégico, é uma clara indicação de que o Japão está seriamente comprometido em fortalecer suas capacidades defensivas frente às crescentes ameaças regionais. Os mísseis Tipo 12 representam um avanço tecnológico. Os Tomahawks trazem uma nova dimensão para as capacidades defensivas do Japão. Com o alcance de aproximadamente 2.500 km e com a capacidade de serem lançados de navios ou submarinos, os Tomahawks permitem ao Japão atingir avanços distantes com compreensão notável. A incorporação dos mísseis Tomahawk é um passo crucial para a nossa segurança nacional, afirmou o oficial de defesa japonesa, sublinhando a importância dessa aquisição. Por conta disso, a estratégia do Japão de se armar com mísseis avançados não apenas fortalece a sua defesa, mas também envia uma mensagem forte sobre sua disposição de agir decisivamente em defesa de seus interesses. Todavia, essa postura agressiva na defesa traz consigo implicações significativas para a política de segurança regional e global. Eleva questões sobre a corrida armamentista na Ásia e como isso afeta o equilíbrio de poder e a estabilidade na região. A verdade é que, enquanto o Japão busca garantir sua segurança, a complexidade da geopolítica asiática significa que cada movimento é cuidadosamente observado e pode ter repercussões amplas. Portanto, a estratégia japonesa reflete uma difícil balança entre dissuadir ameaças potenciais e evitar escalar tensões. Nesse cenário, o papel de diálogo e da diplomacia torna-se algo mais crucial do que nunca, pois, no final das contas,
A paz duradoura é alcançada não apenas através do poderio militar, mas através do entendimento mútuo e cooperação. Como a China está redefinindo o campo de batalha com seus avanços em mísseis hipersônicos? Essa pergunta ecoa nas salas de estratégia ao redor do mundo, à medida que observamos o crescimento impressionante do arsenal hipersônico chinês, com destaque para os modelos DF-17 e o DF-27. Esses mísseis não são apenas um feito tecnológico, eles apresentam um salto quântico na arte da guerra, capazes de viajar a velocidades que superam os 5 Mach, tornando-se desafios formidáveis para sistemas de defesa contemporâneos. Esses desenvolvimentos colocam a China na vanguarda da tecnologia militar. Eles também acendem um alerta para as nações como o Japão. A capacidade hipersônica chinesa redefine as regras do engajamento militar, mencionou um analista de defesa, sublinhando a urgência de se adaptar a essa nova realidade. O foco na tecnologia hipersônica não é exclusivo da China. Globalmente, há uma corrida armamentista em desenvolvimento e aprimoramento desses mísseis, o que, sem dúvidas, está mudando a natureza do armamento e da defesa. Essa dinâmica eleva questões sobre a estabilidade estratégica e a proliferação de armas, com implicações que vão muito além do teatro do Pacífico. Portanto, enquanto admiramos o avançado tecnológico representado pelos mísseis hipersônicos, não podemos ignorar as complexidades que eles introduzem nas relações internacionais. A capacidade de atacar qualquer lugar do mundo em questão de minutos não é apenas o que desafia as defesas existentes, mas também pressiona os líderes mundiais a encontrar novas formas de diplomacia e a controlar armas. Afinal, em um mundo onde tais armas existem, o diálogo e a cooperação internacional se tornam ainda mais críticos para garantir a paz e a segurança global. Navegamos por mares turbulentos, quando exploramos as complexidades das relações entre China e Japão, mergulhando nas profundezas de uma rivalidade histórica que hoje se manifesta em disputas territoriais e corridas armamentistas. À medida que o Japão reforça sua postura defensiva e a China avança com mísseis hipersônicos, a tensão entre duas potências não apenas desafia a estabilidade regional, mas também testa os limites da diplomacia internacional. Esse jogo de xadrez geopolítico não lembra a delicada balança entre o poder e paz, onde cada movimento pode ter repercussões globais. Mas e aí, o que você achou desse conteúdo? Conta pra gente nos comentários, queremos saber a sua opinião. Acompanhe mais vídeos como este, se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Um forte abraço.